Salve, salve, galera! 25 de novembro, mais um episódio do podcast Zona Mista. E hoje eu tenho um entrevistado muito especial. Se o Nelson incomoda muita gente, dois Nelson incomoda muito mais. Meu convidado, Nelson Barros da Silva, Chaveirinho. Chaveirinho, prazer recebê-lo em nosso estúdio, podcast Zona Mista. Vamos fazer uma resenha, falar da sua trajetória, da sua família, da sua carreira, futebol sul-mato-grossense. Você passou a ponte. Vamos falar hoje também a sua visão do futebol sul-mato-grossense, o que esperar daqui para frente e falar para a gurizada que está chegando, essa juventude aí, você, né, passar os seus ensinamentos, dica, o que não errar, porque a gente já errou, né, na nossa trajetória e o nosso papel é evitar que os jovens passem pelos mesmos percalços que nós passamos. Boa noite, Averinho, é um prazer tê-lo conosco. Boa noite, Nelson. Obrigado a você, né? E que as pessoas que estão assistindo a Zona Mista aí possa aproveitar da melhor maneira possível. Uma resenha saudável, vamos trocar ideias. Acho que esse futebol mato-grossense precisa muito disso, né? De trocas de ideias saudáveis para que a gente possa ajudar a salvar o futebol mato-grossense e termos uma ideia do que está acontecendo no mundo do futebol, né? E principalmente de gente que conhece, que já teve e já sabe como funciona, né. Só a teoria não basta, né, Chaveiro? A prática é importante, né. É, Nelson, o futebol brasileiro, né, e isso vem disseminando nos pequenos estados, né, onde o futebol não é tão grande como nos grandes centros. A questão que você acabou de falar, né, acho que só a prática não basta, mas também só a caneta também não serve para o futebol, né. E as pessoas não estão conseguindo conciliar isso, né, estão deixando conhecedores que viveram isso, de fora do projeto futebol. E o projeto futebol está voltado para cadeiras e mesas e canetas e artefatos, né, que se estão criando no futebol, como é que se diz? A parte do estudo, né, a tecnologia entrou muito no futebol. E a tecnologia, está avançando sobre o ser humano. E o ser humano ele é maioral, não tem como a tecnologia vencer o ser humano com seus conhecimentos. O que é para andar lado a lado, a tecnologia ultrapassou, né, tá na frente e tá Sem atrapalhando. dúvida. Chaveirinho, vamos começar primeiro, vamos falar do nascimento do Chaveirinho, né. Você é lá de Deodápolis, né. Conta um pouquinho, a origem da sua família, como que vocês vieram parar aqui em Campo Grande. Fala um pouquinho da sua família primeiro. Ô Nelson, eu sou de Deodápolis, né, vivi a minha infância toda em Deodápolis, fui para Nova Andradina, eu já tinha 9 anos de idade, né, fiquei morando em Nova Andradina até os 12 anos, e aí a empresa do meu pai foi transferida para Campo Grande, né, a extinta Cobel, e nós viemos para Campo Grande, né, de Malicuia, passamos uma dificuldade muito grande, né, quando, nós chegamos aqui na capital, né, meu pai ganhou de presente um golpe, né, alugaram uma casa para ele que não existia e nós ficamos na rua aí um dia inteiro sem nem dinheiro para comer e quando ele chegou com a mudança atrás, tava uma mãe, 4 crianças, né, com fome, aquela situação bem complicada e aí a empresa acolheu a nossa família, nos deu um lugar para morar e nós ficamos aí morando por muito tempo no centro da cidade, num barracão da empresa, né, porque não achava casa, e até que nós conseguimos uma casa através de um sorteio lá nas Moreninhas, e ali se iniciou uma trajetória onde que essas dificuldades, me fortaleceram, né, me fizeram se tornar um atleta que venceu muitas dificuldades, né, Nelson, né, na Moreninha antigamente era um bairro populoso, violento, né, vamos se dizer assim, aos poucos foi se socializando, hoje é um paraíso para se morar pra gente, e ela me deu toda a estrutura, né, as dificuldades que eu tinha no bairro, quando eu falo em questão da violência, as coisas que nos Soube conviver com isso, né. fazia a gente endurecer, nos tornarmos fortes, né. E isso me proporcionou, ao longo da minha carreira, eu me consolidar como atleta, né, e a qual eu tenho muito orgulho. Como é que você os primeiros passos no futebol? Começou como todo guri de antigamente, jogando na rua, com os amigos ali da rua, depois foi um time, pô, o gurizinho baixinho ele joga bem, pequenininho, mas é rápido, até como é mais ou menos esse roteiro? Esse é o roteiro, né, só que eu tive uma diferença dos jovens, vamos falar os jovens de hoje, até mesmo os jovens da minha época, né. Eu vislumbrava a seleção brasileira, né, eu tinha a visão de seleção brasileira, eu queria jogar em algo grande, né. E não era clube, era a seleção brasileira, não iniciei por clubes, eu queria jogar na seleção brasileira, né.
Isso você E assistindo alguma assisti Copa, Copa do qual? Mundo, a 74? Copa de 70 e a que o Peru perdeu para a Argentina de goleada, que vendeu o 78. jogo, foi 78. 6-0. Eu assisti numa praça em Deodápolis, né, ainda, esse jogo, assisti Goleiro Quiroga. numa praça, porque não tinha televisão em casa, né, a gente tinha que ir na praça. E o que que acontece? Em Nova Andradina eu jogava no time da nossa rua, a molecada ali, né, e eu era sempre o escolhido, e aí você vai pra escola, participa todos os jogos, já é escolhido. Aí vim para Campo Grande, logo já arrumaram um time para mim jogar, e aí eu era muito requisitado, né? E a realidade é que eu era bom jogador, né? Não tinha tamanho de gente, mas era bom jogador. E aí formou-se um juvenil no comercial, lá no comercial não, na Moreninha, né? Clube Atlético Moreninha, o CAN, depois o Gaúcho. E foi num jogo desse contra o comercial lá na Palmira, que nós perdemos de 10-1 pro comercial, né? Que era uma potência, né? O Mauro Bellarmino. É isso que eu ia perguntar. O Mauro Mauro Bellarmino. Bellarmino fazia escolhas, algo inexplicável, que nem ele sabe explicar, eu acho, né? Como que ele tinha essa visão de jogador, né? E acabou o jogo, ele me chamou e falou: menino, vai terça-feira lá no comercial treinar comigo lá. Eu gostei de você, eu quero ver você jogando no comercial. Eu fui pra lá, não dormi, né, Nelson? Sonhando, né? Comercial Cabeça. operário pra gente era muito, né? E aí cheguei na terça, treinei terça, treinei quarta e ele virou pra mim e falou: ó, esquece aquele teu time lá da Moreninha, traz seus documentos, você vai jogar pro Juvenil do Comercial. Aí iniciou uma trajetória, né, Nelson? Um cara com 1 metro, na época devia ter 1,50 m, né? Eu já tenho 1,59 m. 1,50 m com muita boa vontade, né? Puta, muita. E aí, assim, uma coisa muito predominante, né? Eu morava muito longe da Moreninha, tinha que pegar 2 ônibus, era quase 2 horas de viagem. E sem estrutura nenhuma, né, Nelson? Você acabava o treino, tomava água da caixa d'água e Moreninha, voltava a treinar de novo e a estrutura que não era dada pra gente, a gente transformava isso em vontade, né, Nelson? Em querer vencer, né? Então, antigamente o futebol era para pobre, né? A gente era pobre, o sonho era jogar Era futebol, Nelson. salvação, né? Era salvação, e aí eu encarei, Nelson. A coisa teve que ser bruta, porque eu tive que vencer muitos obstáculos, né, Nelson? Desde a época de criança, porque não tinha altura de atleta, porte de atleta nenhum, né? Então, pouquíssimas pessoas confiavam em mim como atleta, né? Me deixavam jogar porque eu era bom, mas não confiavam que eu poderia vencer profissionalmente, né? Achava que ia só até um determinado estágio do futebol e tchau, e segue a vida. Quando você chegou, Mauro Bellarmino, lá na Vila Olímpica, né? Você se apresentou na Vila Olímpica. Na Vila Aí Olímpica. você viu o campo, né? O saudoso campo ali da Vila Olímpica. Gramado. É, você já era ponta direita? Você já caía para as beiradas? Ou teve o dedo do Mauro? Ó, baixinho, você é corredor, Não, eu já era você ponta a já ponta mesmo, tinha essa né? Na época, definição. ponta a ponta, porque eu era muito rápido, né, Nelson? Então eu já jogava contra comercial, operário, jogava de ponteiro Você deve ter direito visto, mesmo. você deve ter visto então Só que, o Nilton Batata no Santos, assistindo né? do Batata, João João Paulo, né? Paulo, Paulo Isidoro jogava no meio, mas caía muito pelas beiradas do campo. depois o E, Mauricinho do o Vasco, né? Mauricinho. E engraçado que eu fui no Operário antes disso, né? Ah, Eu você fui fazer teste no Operário, né? Um sábado de manhã, fui fazer um teste meio de 100 moleque. E aí tiraram 70 moleque, deixou 22 moleque, né? Deixou 22 moleque. Eu fiquei no meio deles, né? E aí, no fim da peneira, só chegaram em mim e falaram: não, você é muito bom jogador, você é bom. Eu falei: pô, né? Vou ficar no Operário, né? Só que você não, como se diz, você não corresponde tem o com o perfil técnico. perfil do Operário Futebol Clube, que é de jogador maior, jogador, né, mais forte e tal, e a gente não vai poder ficar com você. E aí pensa, você ir da Popular na Moreninha pensando, cara, não vou jogar num time grande. E logo, meses após, eu fui pro comercial. Aí, né, virei um detonador de Operário. Mas venceu o Operário? Mas venci categoria de base, eu venci muito, né? Eu ganhei muito Operário na categoria de base. Você chegou até o sub-20 ali no Operário, né? No comercial, assim, depois pro profissional. Mas você é da época do Evandro, do Do Deda, Dega. Dega, Eles eram o dois Biá. anos, 2 anos à minha frente, né? O Biá era mais É, antigo também. são 2 anos à minha frente, eu sou da outra Mas o Biá safra. estava no comercial, ainda eu já tinha ido pro Operário. Já tinha ido pro Já Operário, tinha ido pro Biá. Operário, né? Eu peguei o Evandro no É o Operário. Evandro. No comercial assisti, né? Aham. Evandro, O Evandro que Cielmo, Ademar, Leomar. Eu peguei eles, eu só assisti, porque a gente treinava nas categorias inferiores, né? aham. Aí quando eu fiz 19 anos, né? Eu tava quase maduro para jogar no profissional, eu fui requisitado pro profissional.
joguei 5 jogos, né? E aí teve um episódio muito chato, mas não vale a pena. E eu fui dispensado do comercial. Foi dispensado? Fui, em 91 o comercial não disputou a competição. O comercial voltou a jogar a competição, acho que foi em 92. Mas foi dispensado por quê? Porque acabou o Ah, profissional, acabou eu estourei, a agenda, né? tava estourando a idade, aí o comercial falou assim, nós não vamos disputar a competição ano que vem, cada um segue o baile, cada um segue sua vida. Aí eu fui pra Rondônia, 3 dias e 2 noites com R$ 5 jogar, fazer um teste em Rondônia, primeiro ano de profissional. De Paraná, Fui, Baré, fui em Pimenta Bueno. Pimenta Bueno. Lá a luz era até 10 horas da noite, era num lado da praça, depois era do outro lado, era motor ainda, né? É igual o E Guia Lopes aí nos anos fiquei um 70. mês lá, Nelson. Aí olharam pra nós e falaram, não, vocês custam muito caro, né? República, essas coisas, né? Aí vai eu com a minha malinha de volta, 3 dias, 2 noites de volta pra Campo Grande. Aí tava procurando emprego em Campo Grande, eu já, né? Aí o comercial nisso já deu 92, o comercial voltou a treinar pro estadual. Aí eu lembro até hoje o Garcia que me encontrou no centro da cidade, andando com uma pasta na mão, e ele falou, ô menino, você não é o fulano? Eu falei, sou, pô, você não tá jogando no comercial por quê? Ah, Garcia, no ano passado dispensaram a gente, tal, tal, tô procurando emprego, vou trabalhar, pra mim já não dá, né, ficar em casa, né, família pobre, né, Nelson, assim, Uhum, com necessidades, né, sim. aí ele falou, não senhor, você vai ajudar muito nós, vai 3 horas da tarde lá no comercial, e eu tava no centro da cidade procurando emprego, falei, tá bom, cheguei lá com uma pasta na mão, sem almoço, porque não tinha como ir lá na Moreninha, pegar dinheiro, voltar pro comercial e nem pra comer, nada. Cheguei Já ficou lá, direto. aí cheguei lá, ele chamou o Copeu, falou, ó, Copeu, o menino tá aí, põe o menino pra treinar com a gente aí. Cheguei lá, lembro até hoje. O roupeiro me deu uma meia do Flamengo, nada a ver com comercial, né? Uma chuteira de tarraxa, que eu nunca usei aquilo. E colocaram pra treinar. César, Garcia, só, Só, só os brutos. só casca grossa. Leomar. E eu lembro até hoje, eu treinei. Nelson tava nessa época ainda? Nelson Não, zagueiro? tava não. Não tava. E aí eu treinei, um ano quase sem jogar, né? Treinei, cara, acabou o treino. O Copeu me chamou e falou, não, menino, volta pra cá, você não tinha que estar no mundo, não, volta pra cá. Aí que eu assinei meu contrato profissional. Isso é uma curiosidade que pouquíssimas pessoas sabem, entendeu? Chaveiro, qual que foi o seu sentimento, né? Você num Morenão lotado, jogando pela primeira vez, passando um menino que saiu lá de Deodápolis, uma mudança que ficou um dia inteiro na rua. Ó, Nelson, passou muitas coisas na minha cabeça, né? Mas assim, o que mais me marcou é que quando eu vim para Campo Grande, eu vendia amendoim, né, no Morenão, né? Nas arquibancadas. Nas arquibancadas ali, era muita gente lotada e a gente via a torcida ali, cara, comemorando, gritando, coisa mágica demais, sabe? Eu vendendo amendoim, né, cara? Vendo César, Cruz, esses caras jogando, Nelson, Tony Gato, esses caras, Garcia, Paulão, Arizinho, Biro, né? Vira. Cido. E esses caras, bicho, dá cada carriola nos caras, dá cada chegada nos caras, e eu falava, eu com uma caixa de amendoim parava pra ver o jogo, né? E eu pensava comigo assim, cara, eu vou jogar com esses caras como, cara? Dá uma olhada esses caras, olha o jeito que esses caras chegam, olha a chegada que esses caras dão nos outros, Cada sabe? cavalo, né? Cada cara, né, forte, né? E aí, quando eu tive a primeira oportunidade, quando eu entrei no Morenão, cara, eu tive que parar e ficar olhando Que torcida. o anel inteiro, olhando o torcedor e falar, cara, onde eu tô, né? Eu tava lá, ó. Eu tava Eu ali, hoje eu tenho, tô aqui, cara. eu tenho um episódio parecido com isso. Eu vim disputar uma Copa Morena, mas eu como técnico já, né? Aí eu trouxe o Guia Lopes, nós vamos jogar contra o ABC. Era 2 chaves de 3. Guia Lopes, o ABC e Corumbaense. E o técnico do ABC era Herculano Borges. Rapaz, uma chave difícil. Nós ganhamos de Corumbá, União ABC perdeu para Corumbá, aí o nosso jogo era com União ABC. E Corumbá é chato, né? O Herculano me chamou de canto e falou: Nelson, vamos maneirar e vamos acertar, vamos classificar os dois. Falei, ó, bicho, palavra de homem, né? Ele falou, não tem entrega. Vamos jogar e depois, né, o resultado se encaixa. Vai ser o jogo, pô, ABC era um timaço. 2-0 no intervalo, 2-0. Daí eu falei pra gurizada, bicho, ou nós estamos mortos ou nós vamos pra guerra agora. Cara, e minha gurizada, bicho, era uma gurizada boa de bola e tal, mas é tudo inocente do interior. Aí terminou Sim. o jogo 2-2, teve um determinado momento do jogo que meu pivô, Rafael, bom de bola, joga até hoje lá.
Rapaz, ele parou no meio do Guanandizão, começou a olhar pro teto, assim. Rapaz, eu dei um grito com ele, falei: "Rapaz, vamos pro jogo, depois você fica 2 dias olhando pro teto desse ginásio". Cara, vislumbrado, né, do o ginásio Ah, coberto daquele jeito. então, Nelson, isso aí foi coisas assim que marcaram muito na minha carreira, né. Eu tava ali, daqui a pouco eu tô lá dentro do campo com aqueles caras, a torcida gritando e os mesmos, praticamente os mesmos jogando, né, me marcando, né. Então, assim, quem dera, né, os atletas que estão em formação hoje pudessem viver aquilo que eu vivi. Mas eu não reclamo, tudo que eu passei foi uma coisa que serviu muito pra minha carreira, né, me fortaleceu, me deu muita força pra superar as dificuldades, né, de um menino mora bem do interior, aí mora num bairro afastado, marginalizado, né, que as pessoas falavam muito mal do nosso bairro, infelizmente, na época, né, e chegar e estar num grande clube, que pra mim o Comercial foi um grande Sim. clube, foi um degrau muito importante na minha vida como atleta, pra minha família. Então, quem dera os atletas da base pudessem viver isso, né? Superar. Se não tiver essa superação, Nelson, não consegue se formar atletas de ponta. Chaveirinho, já atleta consolidado jogando no profissional do comercial. Eh, Qual que foi o primeiro clube que você saiu já depois, já de ter sua carreira consolidada aqui no Mato Grosso do Sul, de atleta profissional mesmo, você foi para onde? Eu fui pro Ponta Grossa, o Operário hoje, né? Hum. De Ponta Grossa, que tinha problema na justiça na época, Hoje é Operário que era, Ferroviário, que né? era Operário. Era Operário, tinha problema na justiça, mudaram-se o nome, faziam-se muito isso os clubes Uhum. antigamente. Mudou para Ponta Grossa, eu fui jogar a segunda divisão em 1994, após ter sido bicampeão estadual, né? Aqui, o Julinho Barcelos, Sim. em memória. Levou eu, Paulinho, Osmar, Salles, Abelardo, Luiz Antônio, Marcos Severo, levou para o Ponta Grossa. Aí nós subimos para a primeira divisão do Campeonato Paranaense. E na época a gente tinha passe preso, né? E aí nós voltamos para cá, em 94. Aí em 95 o Comercial não jogou competição. Aí eu fui pro Galo. E no Galo, como é que foi sua trajetória? O No pessoal te Galo, recebeu na época a rivalidade era muito mais acirrada, né? Pô, o cara veio do comercial. eles já tinham levado o Paulinho, né? Numa grande jogada do seu Jamil Nami, né? Uma jogada, Paulinho Rezende. uma jogada magistral, né? O contrato do Paulinho venceu e o Comercial não Dormiu no ponto. dormiu no ponto. O seu Jamil foi, comprou o passe dele. Quando o Comercial foi lá, o dia já tinha sido depositado na conta do Comercial e o Paulinho foi. E o sonho deles era ver eu e o Paulinho jogando do lado Lado do direito. Operário, porque a gente jogava contra eles. Foi 2 anos, quer dizer, já vinha da base, né? Sofrendo comigo, com o Paulinho, que ele era queijo e goiabada, né? Muito, nós Sim. dávamos muito bem. Deu E eu liga. fui para lá. E cheguei lá, assim, um início estranho, né? Mas esperavam muito da gente. E o nosso time que foi formado era um time muito velho, né, Nelson? 95, né? Tinha jogadores de uma idade bem avançada, o Lima encerrando a carreira, Cocada, Birigui, uma idade muito acima, né, para o esporte de alto rendimento. E aí nós éramos os mais garotos na época, né, já com 25 anos, né? E era menino, né, pra você ter uma ideia. E nós chegamos até a semifinal, né? Deixamos a desejar e o que eu guardo daquilo é simplesmente a frustração de não ter jogado um Comerário do lado contrário. E Sentiu, é um né? jogo, é um sentimento mágico demais. É muito mágico jogar Comerário, não tem ideia. E a sua passagem pelo Londrina? Que o Hugo Carneiro tem mandou fazer uma estátua sua lá no quarto dele. Cara, a minha passagem pelo Londrina, eu devo ela. é, Primeiro Deus, né, cara? Deus fez os planos corretos, né? Eu tinha acabado de perder o campeonato estadual. Aí com 20 dias, um mês, eu perdi o meu pai, né? Perdi meu pai, desempregado. Fiquei treinando, que eu sempre fui profissional. Eu me dediquei ao futebol. Eu fui profissional durante meus 20 anos de carreira, Nelson. Você nunca fui para um clube que um preparador físico tinha que falar para mim assim: você tem que entrar em forma. Muito pelo contrário. Eu chegava nos clubes, Já voando já. os treinadores, vou jogar esse copo fora. Os treinadores diminuíam minha carga de treinamento. Porque eu era muito dedicado a isso, porque eu sabia que o meu 1,59 m, meus 42 quilos que eu joguei como atleta, Tinha que ter algo diferente, né? algo diferente, eu tinha que ser mais. Eu tinha que ser mais, eu não podia ser igual. Igual tinha bastante. Então eu tinha que ser mais em alguma situação. Aí que a responsabilidade que eu falo das pessoas, né? Eu gosto muito de agradecer e lembrar isso, né? O Paulo Rezende foi um cara muito importante que na época a gente tinha só telefone em casa.
né? Ele me ligava quase todo dia, eu vou te trazer pra cá, você vai vir pra cá, você encaixa no meu time, você vai vir. E ele ficava falando com o diretor, um tal de Tesoura, toda vez que encontrava o cara, né? E aí o cara, chegou uma hora que e eu treinando sozinho, Jockey Clube, 3 voltas no Jockey, caminhada de 7 quilômetros todo De vez em dia. quando você ia. Até uns 2 anos atrás você ia lá no Jockey, né? Ainda ia, aí pesou a idade. Aí, Nelson, um belo dia, esse cara que eu devo a minha carreira muito a ele. Esse cara eu devo a carreira a ele. Esse cara é mágico. Se chama Arthur Mário, cara. Arthur Mário, tinha sido presidente do comercial na época. O cara ligou pra ele, falou, ó, não aguento mais, um atleta daí que está aqui em Campo Grande, Paulinho, quer trazer um jogador daí, um tal de Chaveirinho aí. Cara, o cara tem 1,59 m. Arthur Mário falou, e o que você tá esperando pra levar ele? Aí, leva ele, paga a passagem de avião dele, se não der certo, eu pago a passagem de avião dele de volta pra cá. Eu fui pra Londrina, cheguei lá em Londrina, o cara falou, bicho, ó, você tem que representar aquele carinha que tá ali, o Paulinho, né? Cheguei lá, cara, com uma mala na mão, a imprensa maravilhosa, né? Aí me desculparam, né? A imprensa brasileira, o despreparo é muito grande. Depois eu conversando com alguns, eles me falaram, porque eu tinha feito leitura labial dos caras falando, né? Tipo, pô, os caras têm 4 jogos aqui no Brasileiro da Série B. Pra ganhar 3, os caras trouxeram um meio jogador lá do Mato Grosso do Sul. E eu entendi. Desnutrido. Desnutrido, eu entendi aquilo, sabe, Nelson? E aí, peguei e falei, cara, tem que matar mais leão, cara. Não aguento mais matar leão, cara. Mas um cabo, sabe, mata um, mata outro. Eu tinha sido bicampeão estadual. Eu tinha acabado de ficar em 8º na Copa do Brasil, Nelson. Você achou que você ia chegar com cartaz um pouquinho Cara, melhor, né? pô, peraí, né, Nelson? Aí, Nelson, vamos lá treinar, treinando. Aí um belo dia no treino lá, era o Carlos Gainetti, nosso treinador. Gaúcho. Ele colocou nós fazer um treino lá que só usava 10 caras. Usou 10 caras e deixou 20 caras de fora. E eu entre os 20. Colocou 19 e eu não. E não achava o cara que ele queria que fizesse tal função. Ele sonhou com alguma função, né? Chegou uma hora que ele olhou pra mim e falou, bicho, Na falta de tu, vai tu, né? ô, vem aqui você mesmo, vem aqui você mesmo, assim, sabe, Nelson? Eu fui, cara, eu sou sempre, né, eu sou da prática da humildade. Fui lá, 26 anos de idade, Nelson, já merecia um respeito maior, né? Cheguei lá e colocou eu, não deu 10 minutos. Pode sair, pode sair. Colocou todo mundo de novo. Ah, vem o senhor de novo aqui mesmo. Aí fui lá mais 10 minutos. Aí já fiquei ali e tal. Ele já falou diferente. Não, espera um pouquinho lá. Aí colocou mais uns 6 caras de volta e ninguém fazia o que eu fazia. A função era só pra mim mesmo. Não adianta. Aí ele, vem você aqui de novo. Eu quero que você faz isso, isso, isso. Vamos lá ver. Fiquei meia hora. Morto, já tava morto. Aí ele acabou o treino. Não falou nem que eu era bonito, nem que eu era feio. Chegou no outro dia no coletivo, deu 10 coletes, ficou com um na mão. E nós lá, 30 jogador. Jogou na minha cara o colete assim, falou assim, só faz o que você fez ontem. Virou as costas pra mim e foi embora. O gauchão era mais grosso que porco no milho. Aí treinamos, Nelson. Treinamos, tal. Acabou o treino. Fomos pro jogo. Ganhamos 3, classificamos pra outra fase, que eles não esperavam, né? Aí que vem, aí que entra a mágica que eu falo do cara que eu devo muito da minha carreira pra ele, né? Que nós chegamos entre os 4 finalistas da Série B, não subimos por causa de um ponto, tinha que voltar para Campo Grande. Aí o Londrina chegou e falou, ó, a gente quer comprar 50% do teu passe. Vai em Campo Grande, resolve os problemas lá com o clube lá e se você resolver, você só liga e volta para cá, a gente vai comprar 50% do teu passe. Eu tinha jogado 7 jogos, né? Você tem ideia o que a minha base, a minha dificuldade me preparou pra vida, Nelson. Uhum. Cara, eu nunca tinha jogado uma Série B, eu nunca tinha jogado com jogador de time grande, né? Peguei uma Série B, tinha que ganhar 3 jogos consecutivos. Nós passamos de fase, depois que eu entrei no time, virou outra coisa, outra engrenagem. E eu não senti. Eu não senti os jogos. Pra mim, eu tava jogando um campeonato estadual daqui. De tão fortalecido que eu cheguei
com pancada de perder o pai, ficar desempregado e, sabe, todas essas dificuldades. Cheguei aqui, cheguei no Arthur Mário, cara, ele poderia ter sido um belo de um filho daquilo, né? Aproveitar a oportunidade, né? Sim, o clube em dificuldade financeira gigante. Se ele não me dá o passe, o Londrina provavelmente faria uma proposta pro clube. Ele só virou para mim e falou: toma aqui tua liberação, meu filho, vai jogar. Tá aqui, ó. Falando em Arthur Mário. O Arthur Mário, um amigo pessoal, eu gosto muito dele, o Severo também. O Severo vai entrevistar ele na próxima semana. Tem alguns que falam mal da gestão do Arthur Mário, mas o comercial já estava em dificuldade financeira naquela época, né? Já estava numa maré ruim, né? Já vinha nessa maré, Nelson. O Arthur Mário, ele já vem. É a gestão de hoje. Já vem pegando o que o Arthur Mário pegou. O que o Arthur Mário pegou já foi. É, é os respingos das má gestão lá atrás. Ninguém fala, Nelson. Mas cadê o dinheiro do Dubinha? Que o Dubinha foi vendido. Cadê o dinheiro de um lateral esquerdo na época, jogou comigo no comercial que foi vendido? As gestões anteriores, ninguém fala que fizeram com a venda de jogadores, Mas Nelson. o próprio Evandro, né? Saiu daqui do comercial, foi pro Novo Cadê? Horizontino, né? Cadê? E isso aconteceu no comercial e acontece no operário. A má gestão. E os presidentes de federação, os antigos, têm grande parte na falência dos clubes. Eles fizeram parte para formar o Clube dos 13, Nelson. Quem vai investir no futebol hoje, se o cara ganhar uma vaga para a Copa do Brasil, quem vai investir milhões em clubes? O Operário 78, né, que foi o top de linha do Operário Futebol Clube, é uma época que o campeão do estado e eu acho que o vice jogava o Campeonato Brasileiro. Qualquer investimento daquela época, qualquer duro, juntava 5 mil duro e dava 100 mil, 500 mil você fazia um time, era campeão. Em 2 jogos no Morenão, você tirava 500 mil que você investiu. Hoje, como é que você vai fazer? Se não retira, se não tira o dinheiro de volta. Ninguém investe dinheiro para perder. Então, os presidentes de federações, e não falo só do Mato Grosso, não, das pequenas federações, eles não conseguiram se juntar e falar: não, nós não vamos aceitar o que os grandes estão propondo para nós. Essa é uma das grandes realidades. Então, o Arthur Mário pegou uma gestão com muita dificuldade. Ele entrou para salvar um comercial, é o que eu tenho visto muito. Só entra quem quer salvar o comercial. Não entra pessoas para administrar o clube. Entra para salvar. É diferente você entrar para administrar e você entrar para salvar, Nelson. Entra naquela situação para evitar a morte, né? Ou evitar o Isso. fim do E é clube, né? difícil, Nelson. É muito difícil você entrar numa empresa para salvar aquela empresa. É diferente de alguém te dar uma empresa para você administrar o que já está pronto. O Arthur Mário entrou nesse lobby e foi aquela. E como ele é o cara mais conhecido, lembram-se muito do nome dele, né? Mas passou muitos E ele outros. teve ainda a visão, a sorte, a oportunidade, ele ainda trouxe o tainha do amador, né? Ali o futebol sul-mato-grossense estava em decadência. Você acredita? Por que um clube grande como o Comercial ter que recorrer ao futebol amador, graças a Deus, né? Descobriu-se um grande atleta. Recorrer a um amador para jogar um campeonato profissional e o cara ser o artilheiro da competição, o futebol estava em decadência. Lá, já estava. Essa é a grande realidade, Nelson. Para o comercial foi bom, mas por um outro lado, virou motivo de chacota, né? Sim, sim. Sem dúvida, se parar para analisar, é. Nunca que futebol profissional ia trabalhar dessa forma. E é só que isso aconteceu com outros clubes, né? Sim, Goiás pegou aquele menino que jogou no Flamengo também, disse que eu, era jogo amador, o pequenininho lá, correria lá. Mas é uma raridade. Mas ali o futebol já estava em decadência, né, Nelson? Há algum sim. tempo. Essa é a grande realidade. Mas volta e meia aparece um desses que nunca fez uma categoria de base, né? Em 27, 28, acho que até 30 anos. Me fugiu o nome de um atleta aí que Ô, virou Nelson, profissional e se destacou muito bem. você sabe o que eu tenho observado, Nelson? É, na minha época, a gente fala na minha época assim, é questão de ser saudosista, né? Nós iríamos, nós íamos pro profissional no tempo certo, quando nós estávamos maduros para jogar o profissional. Hoje, as escolinhas, os clubes, estão querendo que o menino de 16, 17 anos esteja pronto para jogar profissionalmente, Nelson. Não está havendo um respeito com a palavra profissional.
eu vou na contramão, não, você Sim, não deixa de ter razão. Mas assim, ontem eu estava ouvindo quem falar, cara? O Sport TV depois do jogo ontem, falando de empresário. Empresário é um mal necessário para o futebol hoje. Não sim, deveria ter, mas é um mal necessário no momento em que ele acaba tendo o espaço dele, tendo influência, dinheiro, tem atletas, tá, ele acaba tendo influência, no presidente do clube. Aí sim. até um ex-jogador estava comentando, não me lembro agora, ele falou: "Mas o presidente tem que ser mais forte, mais firme, porque a caneta é dele, né, o empresário faz toda aquela pressão como todo mundo". Mas hoje, eu faço um comparativo que antigamente tinha a filha bonita era Miss, né, era Miss, tal, toda aquela coisa que é Miss. E hoje o cara dá um chute, rapaz, às vezes pega na joanete, faz uma curva, "Ah, meu filho chutou, bateu de efeito", a família cria uma esperança muito grande que o menino vai ser a salvação da lavoura. Aí não coloca o menino para estudar, não faz um curso técnico, o guri chega nos 20 anos e estoura a categoria de base ali e tal, não vira nada, não tem emprego e não tem estudo, e piora mais a situação da família, né, Chaveiro? É que assim, ó, o atleta em formação, ele tá querendo, Nelson, ter vida de atleta. Você entendeu? Ó, ele quer ter a vida de um atleta. Ele não quer ser atleta. Quando o cara quer ter vida de atleta, ele quer só o auge, ele quer glamour, ele quer tudo isso, Festa, né? festa, nome, televisão, imagem vinculada em rede social. Só que ele tá esquecendo que para aquilo ali, ele tem que ser atleta. Tem que ter um esforço muito grande por trás. Ele tem que ser atleta. Porque é difícil, por isso que eu falo que a maturação do atleta está sendo muito cedo. Ele não está pronto. Se põe um menino de 16, 17 anos, ele pode arrebentar. A carreira dele com 23 anos acabou. Ele não está pronto para ser atleta, Nelson. Eu sou de uma época que nós fazíamos 20 anos, Nelson. Reunia-se nós debaixo de uma árvore e simplesmente assim, ó, fulano, ciclano, beltrano e Joãozinho, amanhã traz os documentos, vão ser profissionalizados. O restante, muito obrigado, até mais, valeu. Eles erravam um pouco, porque esperavam o momento exato de dar a maturação necessária para a gente. Hoje, a visão é muito comercial. É muito comercial. Há 16 anos, 17 anos, cara, esse guri vai ser um fenômeno. Vamos adiantar o processo. E o menino não está pronto para aquilo. O glamour não é para todos, né? Não é para todos. Chaveiro, partindo já para o final de carreira, você se preparou para o final de carreira, aposentadoria, pensou em ser técnico, ou foi chegando por já falta de espaço nas equipes, ou falta de investimento, de manter os atletas mais experientes? Como é que foi essa reta final de atleta? Ó, uma transição muito difícil, né, Nelson? A gente, como eu te falei, eu vivi 20 anos disso, né? E não existia a preparação que tem hoje para o atleta parar, né, Nelson? Haja visto que em 20 anos, se eu tivesse o que tem hoje, por exemplo, eh, faculdade online, As faculdade facilidades, né? semipresencial, eu teria se formado, teria estudado, claro, nitidamente. Até algumas faculdades hoje que, né, dá Sim, bolsa de estudo, né? sim, mas eu não voltei para isso porque não tinha como, não tinha como. Era, ou eu jogava ou você é uma coisa ou outra, Eu jogava e as jogava. duas coisas com espaço muito longe um do outro. E aí, eu projetei jogar 20 anos, eu projetei, Nelson. Eu sou um cara que eu falo com toda, com toda autoridade. Eu me projetei jogar 20 anos de futebol profissional. E eu projetei jogar até os 40 e consegui. Só que essa preparação ninguém sabe como é que é ela. Preparar após. Quando eu tava parando, o que eu pensava? Bom, eu vou ser técnico, como eu iniciei minha carreira como técnico, campeão estadual, né, jogando pelo Moreninha, tive todo aquele problema com a Federação de Futebol, Vamos chegar lá. que o clube foi penalizado, mas eu também já entrei no pacote, que eu fazia parte, sem dúvida, mas não me arrependo. Aí logo já veio o quê? Os, os golpes que a CBF deu nos jogadores, nos ex-atletas, né? Inventar esses cursos A, B, C, D, E, F, G, H aí que só serve para time grande. Vai me desculpar, os que fazem, ó, legal, 10, faz, continue fazendo, sabe, Nelson? Uhum. Mas quando nós encerramos nossa carreira, iniciou-se isso aí, nós não tínhamos estrutura para fazer esses cursos. Não teve Como essa hoje nós não dica, né? temos, nós não temos hoje essa estrutura. E as federações brigam um pouco,
para que tenha esses cursos com mais, como é que se diz? Com valores menores, né, Nelson? As próprias federações deveriam ter esses cursos nas suas respectivas regiões, para facilitar o cara se tornar um ex-atleta e partir para o outro lado. O que eles vão fazer com tanto ex-atleta? Por que o ex-atleta não está inserido no futebol? De uma forma ou de outra. É uma coisa que eu cobro muito e acho que eu sou minoria aqui em Campo Grande. Por exemplo, quando o Operário trouxe o Rodrigo Grau, os caras colocam o Rodrigo Grau num patamar acima de um Pastoril, de um Lima, de um Birubiru, né? Os caras do Operário daqui, Rodrigo, pô, guardadas as devidas proporções, para mim, o Rodrigo Grau jogou no Grêmio, jogou no Japão, tal, teve uma passagem pela O seleção. comercial com o Aloysio. Então, Eu joguei com o centroavante no então, comercial muito melhor que o Aloysio, pois é, quilômetros. mas eles desvalorizam demais. Sim. E aí o próprio Aloysio, né, do comercial, cara, aí não tem Chaveirinho, não tem o Diogo, não tem o Paulinho Rezende, toda a turma, o Leomar, o Amarildo no Operário, desvaloriza o pessoal daqui. Ô, Nelson. Ó, eu vou te contar uma história. O Biá, você conhece o Biá? Conheço. O Biá é professor de educação física lá na escola, lá no Zé Pereira. Cara, uma professora deu um trabalho sobre matérias de jornal e tal, para trazer, colocaram no pátio. Alguém achou um jornal velho lá, a matéria do Operário, Biá. Aí foram descobrir que o Biá era o professor Evaldo. Que Cara, absurdo. e já pensou? Aqui em Campo Grande, na nossa capital. Cara, quando descobriram que o professor Evaldo era o Biá, que foi campeão de 87, do módulo branco, do Operário, tal, foram atrás da história do Biá, cara, o Biá virou um ídolo lá na escola até hoje. Rapaz, fizeram, sabe, uma festa pro Biá, autógrafo, tal. Eu acho que o Biá nunca foi reverenciado na época de atleta como ele foi lá na escola já depois, por uma casualidade, Chaveiro. Ô, Nelson, cara, eu sinto isso na pele porque o que acontece? Eu trabalhei no Jogos da Luz, no Parque das Moreninhas, fui gestor de lá 3 anos. Comercial, Operário ia jogar lá. Eu transitava no meio de jogadores como se eu fosse o tiozinho do estádio. Não, O gramado tá ruim porque esse baixinho não tá cuidando pra direito. mim é ótimo. Pra mim tá ótimo, porque era tudo nos pés de rato. Pra mim tá ótimo. Tudo nos pés de rato pra mim. Eles me viam como tiozinho, eu via eles como pé de rato. Só que eles não são culpados. Nós não temos história, Nelson. Sim. Nós não temos história. Mas aí que eu falo, quando vai ter, ó, 2026, o Operário vai disputar a Série A do Brasileiro, vai disputar tal, do Brasileiro, do estadual, né? Aí tem as competições nacionais, vai trazer. Cara, ó, traz o Lima, convida o Marildo, convida o Dito, convida o Cocada, convida o Paulão, convida o lateral esquerdo, aquele que era o Magrelo, Magriça, como que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Oi? O João Clóvis, sabe, Sim. né? Pô, Pastoril, traz esses Faz caras. um, faz um Né? evento, leva Ó, esses caras para os atletas esses caras que olharem. vocês estão vendo aqui nesses pôster aqui na parede, é esses caras aqui que deram vida, o Operário que vocês conhecem da história do Operário, é esses caras aqui. Sim, sem dúvida. O comercial a mesma coisa. Aí a gente vê o Operário comercial às vezes comemorando aniversários. Os caras fazem um coffee break. Aí chama, né? O Guinho, o Zezinho, o Luizinho. E os ex-atletas não são convidados. Eu não sei se é porque eles comem muito. Deve ser. E aí o clube não tem dinheiro para pagar um lanche, comprar mais salgado e refrigerante. E não leva os ex-atletas para isso. Você entendeu? E outra, Nelson, federação de futebol, cara, não é Mato Grosso do Sul somente. Os estados pequenos, eles têm que se juntarem. Esses cursos que a CBF dá, eles têm que pleitear, eles têm que lutarem. Para quê? Para que nós possamos ter a oportunidade de fazer esses cursos preparatórios que a CBF dá lá, que é uma, né? Eu já escutei quem tá fazendo curso desse falar que é chover no molhado, Nelson. As federações poderiam Então, isso que eu ia falar trazer agora. esses cursos para o estado. Você que está sempre encabeçando você com os atletas, por que vocês não fazem uma comissão dos 10, 15 ex-atletas aí, operário e comercial, e vão na federação e pede para a Federação de Mato Grosso do Sul pedir para a CBF franquear esse curso de CBF para vocês que estão parados já há algum tempo, cara? Sim, porque senão, Nelson, nós vamos sumir da história. Sempre vai vir técnico que para ganhar um Ô, dinheiro Nelson, aqui que não vai fazer nada. vamos falar aqui, a geração 2000 de jovens, eles não têm ídolos do futebol sul-mato-grossense mais, sabia disso? Sim. E não vão ter mais. Não vai ter. Eu lembro. Não vai ter. Acho que a última turma que deixou um ídolo do futebol, acho que foi a minha.
Eu lembro que no Morenão teve uma rodada dupla, à tarde, Comercial e Portuguesa de Desportos. Até o Wilson Carrasco, nessa época, estava no Comercial. Ele fez um golaço de falta, cara, pra mim foi um dos gols mais bonitos que eu já vi no Morenão. E à noite teve Operário e Palmeiras. O Birubiru fez o Luiz Pereira, o Chevrolet, ficar doido. O Biru cortava pra cá, cortava pra lá, o Luiz Pereira vinha para arrancar o Birubiru no meio e não achava, rapaz. E naquela época o Morenão lotava ainda. E aí, vamos ver quanto tempo? 25, 30 anos atrás, assim, pra uma história de futebol no estado aqui, nós perdemos nossa essência, nossa história, Nossos ídolos estão nossos indo. ídolos, num espaço muito curto de Estão tempo. indo, estão indo. Eu falo pra você, estão indo. Eu falo pra você, cara. Cara, eu tenho uma van de transporte, Nelson. Às vezes eu transporto jogadores do Operário, do Comercial, do Taveira. Cara, eu fico só olhando os jogadores conversando. Já carreguei guri sub-18, sub-19, os guri, ô tio, não sei o que lá. Aí, sabe? E aí eu fico olhando, falo assim, putz, esse guri sabia quem sou eu. Não, Que pena que ele não sabe quem sou eu. cara, mas assim, eu vou assistir sub-11, sub-17 e tal. Tem final de semana agora, já me programei, eu vou assistir um sub-17, você vai sub-20. Rapaz, a gurizada é muita força física, querem brigar. Os caras dão um balão na beira do campo pra tirar a bola do cara, vibra como se tivesse feito gol busca, cara, sabe? Não tenha, domina a bola, coloca no chão, sai jogando, procurar, sabe, aproximação. Ó, eu vi, por exemplo, o Santos, o Neymar sofrendo, o Neymar, cara, no Santos Futebol Clube, jogando que o Campeonato Brasileiro. O Neymar pega a bola, os jogadores do Santos parados, ninguém passou, ninguém deu opção, cara. Eu fiquei, cara, o Neymar tá sofrendo no Santos isso. Os caras tocam pro Neymar e para, cara. O cara ficou parado, o Neymar esperando alguém fazer uma ultrapassagem para fazer uma enfiada de bola. Cara, seriado brasileiro, Chaveiro. O Nelson, aí que tá o ponto. Eu vejo as nossas escolinhas do nosso futebol aqui querendo uma coisa que não deveriam. Ser campeão. Até, para mim, até sub-12 não teria que ter disputa de título. Estão nos obrigando, quando eu falo nos Sim, obrigando, querer por nossos resultado. técnicos a dar resultados para Sim. ele. O clube é bom se ele ganhar título. O clube é bom se ele for campeão. O treinador é bom se ele for campeão. Aí ele sai do sub-13 vai pro sub-15. O treinador fala, cara, não é possível. Aí o treinador do sub-15 joga do mesmo jeito que o sub-13. E aqui a gente não tem a prática que a gente tinha há muito tempo, principalmente em São Paulo, a transição do futsal, né, do futebol de salão antigo, pro campo. Pro campo. Né? Ó, um dos únicos treinadores que eu vi aqui, desde que eu acompanho aqui em Campo Grande, que tentou buscar alguém do futsal, foi o Robert, no União ABC. Ele chegou pro Fabinho, quem que é o craque do futsal aqui no estado? Aí o Fabinho falou, tem o Mazinho. Aí eu trouxe o Mazinho, mas aí por problema de trabalho e tal, você sair para trabalhar, para jogar um campeonato estadual 2 meses, 3 meses e depois brigar para receber, entendeu? Mas Então, o Robert teve essa visão, de chegar aqui e tal e trazer um cara do futsal. aí você falou a palavra-chave, né? Quem é o Robert? O Robert jogou, né? Teve dentro, né? Então, pronto. Então tá explicado. E tô até hoje tentando entender, que ninguém consegue me explicar, o porquê que até as próprias escolinhas de futebol não nos querem perto. Não dá pra entender. De verdade. O cara Aí, pega a minha carreira de 20 anos e ele coloca um cara pra trabalhar numa escolinha que jogou 2 anos profissionalmente. em alguma parte, assim, eu consigo entender uma situação. O corporativismo do pessoal do CREF. Você não é professor de educação física, você não tem a carteirinha do Conselho Regional de Educação Física, e esse pessoal tomou um espaço muito grande, tira Nelson, você, tira Ô, outro e Nelson, tal. mas talvez eles não saibam. Mas nós, ex-atletas profissionais, quando nós tínhamos o nosso sindicato aqui, nós conseguimos junto a Brasília que o ex-atleta profissional que jogou 3 anos Sim. ininterruptos Então, mas ou 5 anos com interrupções, ele pode trabalhar na categoria de então, base mas como aí técnico. Isso é uma lei federal. então, mas aí o fim de uma situação levou ao fim de vários, né? Por exemplo, o sindicato de vocês não existe mais por uma série de coisas que você sabe, eu sei, né? Que a gente não, Aham. né, até que quem deveria estar aqui para Explicar sobre isso. já morreu, então a Aham. gente não adianta a gente vir Sim. citar nome. Sim. E aí ninguém levantou essa bandeira para brigar por essa situação, não é Mas verdade? nós temos o certificado. Então, Foi nos dado um certificado. Se me contratarem e me pedir, tá aqui o certificado. O CREF então, não pode vir aqui falar nada pra mim. mas aí você falou, se me contratarem, né? Tá, mas aí, quem contrata é que tem que pensar, Nelson. Quem contrata chega e fala assim, vem cá, qual a tua situação?
Me explica. Você pode ou você não pode? Nós não podemos viver de talvez. Eu não tô informado. Diretor de futebol tem que estar informado, Nelson. Nós não temos aqui, ninguém, nenhum clube nós temos isso. E não é só nós como treinadores. Eu quero saber também por que, Nelson, por que que as diretorias do nosso futebol não tem nenhum ex-jogador, nem que seja como supervisor, coisa que sempre teve. O Gonçalves por jogar no comercial virou técnico, virou supervisor, quando precisava ele descia para a categoria de base, era técnico dos juniores. No Operário teve isso também. Hoje você tá vendo o Mirassol, e quem que é o diretor de futebol do Mirassol? Paulinho. Paulinho. Vai lá no Corinthians, Fabinho. Olha, eu vi hoje o Seleção Paraguaia, Nelson Aedo Valdez, jogou na Alemanha há muito tempo, já entrou para a escola de futebol da Associação Paraguaia de Futebol, já para ele seguir numa linha para futuramente ser o técnico da Seleção Paraguaia, já vai começar, quer dizer, é um ex-atleta que parou menos de 2 anos aí, já está encaminhando para E isso. isso tem que partir dos clubes, Nelson. Os clubes têm que chegar e falar, vem, eu não sei qual é o prazer, né? O prazer dos clubes que nós representamos muito bem, tá? Muito bem, por sinal. O prazer que eles têm de nos ver fora do processo. Eu queria saber. Mas será que não é a falta de brigar mais por esse espaço? Eu vejo você, às vezes o Leomar, né, que vocês estão sempre conversando, e para por aí. Aí você, por exemplo, você não vê um Lima engrossar essa fila, o próprio Amarildo, que poderia, né, com o nome que o Amarildo tem, com as portas que o Amarildo tem, o Lima, o Marildo, esses caras que, né, poderia ajudar vocês, não fica. Aí fica você dando porrada, o Leomar, e o Leomar entra no emprego e fica quieto também. Olha, esses dias nós tivemos um encontro da seleção de Messi e eu falei para os mais velhos, né? Se lá atrás, Diogo, Gonçalves, Copeu, Amarildo, o Amarildo já é da safra mais nova, né? Uhum. Pastoril, Viana, se eles tivessem criado uma briga lá atrás com essa situação, hoje nós estaríamos em melhores situações, correto? Sim. E se nós agora não criarmos essa situação, a próxima safra que vir vai ser pior. Já já tem mais ex-atletas surgindo. Só que esse ex-atleta que está surgindo, Nelson, quando você chama ele para entrar num embate com a gente, ele não entra, sabe por quê? Ele não pensa futuro. Ele não pensa que ele vai ser ex-atleta daqui a É o 10 anos. imediato, né? Ele não pensa que ele vai ser ex-atleta 10 anos atrás. Como eu também não pensava, eu acho. Você entendeu? Eu também não pensava. Eu vou ser ex-atleta, cara. Eu vou ter que caçar uma situação, uma briga. Já falei que vou jogar. Uma situação. Você não é italiano, Eu vou ter você, que criar você é uma lá do situação. Pelajegue, É, você tá conversando com as mãos. eu não pensei assim, vou criar uma situação para quando eu parar, eu tá pronto para isso. Chaveiro, vamos falar lá do time do Jorginho, Vila Nova. Sim. Quando você foi convidado pelo Jorginho, você montou o time, como é que surgiu? Porque ali era um timaço, né? É. Até bem pouco tempo atrás, o Christian estava jogando, o Christian teve na base do Atlético, o Jonathan teve na base do Atlético, tem muitos jogadores dali, teve passagem fora, né? O Jorginho já tinha um time dele, né? Que ele ficava como técnico e ele carregava o time nas costas já naquela época, né? Aham. Muito bem por sinal. Só que o Jorginho não tinha a parte técnica de dentro do campo. De dentro do campo. Ele conhecia todos os jogadores, dava toda a estrutura, gastava Você tinha dinheiro que com a correr gurizada. com Ele, um monte de coisa pô, também, né? cara, vou falar uma coisa pra você. Campo Grande, Mato Grosso do Sul deve muita coisa pra aquele cara. Eu gosto muito dele, Ele é Jorginho. um cara, ele é tinhoso, ele é sério, ele é briguento, sim. Ele fala Marrento, mesmo. personalidade Só que ele é um forte, né? cara que salvou muitas vidas, viu, Nelson? É. Ele tirou muito moleque da bandidagem. E essas coisas têm que ser valorizadas, cara. Eu tenho a Porque o camiseta do Vila futebol, Nova, já acompanhei o Vila Nova. a gente prega muito que o futebol, que a criança é o futuro do Brasil, que a escolinha forma cidadão, e ele mais formou cidadão do que atleta. E isso tem que ser valorizado, e as pessoas não valorizam isso no Jorge. Sim. E aí ele me convidou, falou, ó, estamos montando um time sub-20, vamos entrar, eu não tô com tempo, tal, e eu preciso de uma comissão técnica, me ajuda lá e tal. Cara, eu parando de jogar bola, tinha recém parado, recém parado, foi 2006? Não, eu tava parando. Não, eu já tinha parado já. Isso mesmo, já tinha parado. Falei, cara, Tava com sangue eu vou testar meus conhecimentos, né? Não custa. Peguei o time dele, tive muito trabalho, porque como eu te falei, né, ele tinha o domínio sobre o time dele, mas a parte técnica, na época,
tinha sênior, comercial, voando, só que Com estrutura. os técnicos que estavam lá não tinham o meu conhecimento de parte técnica, parte tática, parte psicológica. Foi o grande trunfo de quem já jogou. Ele me deu um time cheio de problemas pessoais dentro do clube, dentro dos jogadores, um com o outro. Aí eu tive que administrar a vida de atleta jovem. Atleta jovem é problema, Nelson, 17 anos. Sim. Acho que já sabe tudo, né? Tive um apoio monstro do Rafael, irmão do Brejinho, que é curador físico. Na Rafael época, Lucas. Rafael Lucas, para mim, o top da preparação física do Mato Grosso do Sul. O Pastor Marcos, até então, tinha jogado no Operário, um ex-goleiro do Operário. Jogou pouco tempo, mas tinha. Não é o Paulo Roberto, Não, é Marcos, o nome dele, lá da Moreninha. E ele é treinador de goleiro, era pastor na época, ele. Eu tive apoio do Zé da Farmácia, que era o cara que dava estrutura de remédio, dos guri, dava um dinheiro para um, para outro, foi levando. E nós fizemos uma comissão técnica e falamos, vamos trabalhar. E a gente começamos a colocar a parte tática, que os meninos sabiam muito pouco, da parte tática dentro de campo. Só que esses meninos que eu cheguei lá, eles estavam, vou te falar uma coisa para você, semi-pronto, Nelson. Os guris tinham de fazer teste em Grêmio, tudo quanto é clube. Formiga, o Christian, o Jorginho Zeca. o Jorginho tirava da casa dele pra mandar esses guris fazer teste. Só que os guris não estavam prontos. Os guris chegavam lá, aprontavam, brigavam, saudade de mãe, de pai, tudo que o atleta Sim. acontece na vida deles, eles não estavam prontos. Ah, cara, aí me deram uma máquina na mão, né? Só que essa máquina para andar, eu tinha que ilustrar ela. E aí que entrou o meu conhecimento, que eu muito me orgulho. Parte tática, parte técnica, conversar, explicar o porquê, por que deveriam, é isso aqui, vamos se dedicar aqui. Foi assim, 20 dias que eu cheguei lá, terrível. Terrível, 20 dias. Os guri acostumados com uma forma, e Largado, chega um né? cara lá, pô, Querendo só enquadrar todo mundo. só que eu cheguei, eu falei, pô, eu sou um cara, eu sou bicampeão estadual, né? Eu sou oitavo na Copa do Brasil, joguei no Brasil. Molecada de 17 anos não pode dominar a situação, né? Eu mostrei pra eles que era ali nós tínhamos capacidade. Foi aonde a federação errou. E não acreditou que um time de bairro, Pudesse chegar, né? que a esperança deles era cena e comercial, na época. Não esperavam. Só que eles também não esperavam que a gente ia fazer um trabalho que nós fizemos. Você não tá entendendo o trabalho que nós fizemos. E aí deu no que deu. Fomos campeões. Eu acho que ali seria foi um divisor de águas na minha carreira como técnico, né? Foi um divisor de água na vida de muito menino que deixou de ser atleta nessa época, porque O Estado meu desperdiçou uma grande oportunidade Uhum. pra vida desses meninos, né? nós tínhamos jogadores muito bons, Quem de era o craque do verdade. time ali? Cara, se eu enumerar um craque pra você, eu vou estar sendo leviano, sabe? Porque eu tinha uma máquina muito completa, né? Eu consegui fazer um cara que não pegava camisa, virar meu zagueiro o campeonato inteiro. Eu consegui fazer ele ser capitão do meu time. Os caras até hoje falam: o que você fez com aquele cara? Esse cara era banco do nosso Aquele time. moreno que joga no Vila Nova? Não, o nome dele é Robson, é um neguinho. Virou filho meu, porque eu consegui transformar um pé duro no zagueiro meu lá de O Gelson trás. era seu goleiro. Era o Gelson Chica. Gelson Chico. Gelson Chica. E assim, O falar. Formiga era lateral esquerdo? Não, Formiga. Não. Formiga. Cheguei, ele era o camisa 10. Virei pra ele e falei: não, filho, eu tenho outros planos pra você. Você vai ser um lateral esquerdo que eu vou utilizar como ponta. Tá todo mundo esperando você jogar de lateral esquerdo, mas eu quero que você some. Pode ir lá, pode ser o cara surpresa lá da frente. Jogava o volante pra guardar as costas dele, né? E ele relutou muito pra não jogar de lateral esquerdo. Mas depois rebentou no campeonato. Então, assim, a engrenagem foi muito perfeita, Nelson. E eu tive a visão de mudar peças, de Chegar, que muda a aqui, melhor muda pra função cá, era outra, né? Que muda estavam pra lá, muda acostumados. pra cá. Pra você entender, o Christian, pô, é um craque. Ele ficou 3 partidas no banco. Falei: não, você não tá pronto. Você não vai. Na hora certa eu vou te pôr. E ele foi. Então, assim, a coisa aconteceu muito perfeita, Nelson. Mas isso aí não foi eu sozinho, cara. O Rafael Lucas, Pastor Marcos e o próprio Jorginho, que me segurou uma época, né? Que na estreia nós perdemos pro comercial de 1-0, né? E a gurizada tudo puto comigo, né? Porque eu era chato, exigia.
se a bola é em tal lugar, é em tal lugar. E eles não queriam entender que se chutasse uma bola em tal lugar, é aqui que ia dar o resultado. É difícil colocar isso na cabeça do atleta. Ah, por que eu tenho que tocar pro 5 se eu podia tocar direto lá no 10? Não. Porque a hora que você tocar no 5, vai abrir um espaço pro 10 e pro 8. É o jogo de xadrez, né? E a criança e o jovem, eles não queriam entender, porque nunca tinham feito essa parte tática. Você entendeu, Nelson? E aí, já puto comigo, perdemos na estreia, louco pra juntar aquela casinha e me tirar do time que queria jogar do jeito que eles queriam. E Jorginho bancou, não vai ficar. Logo eles entenderam o que eu queria. Aí nós fomos campeão com uma derrota. Aí deu toda aquela situação, eu também fiquei no meio, claro que eu tinha que brigar pelo meu clube, e minha carreira ali foi... Pagou um preço. Paguei o preço. Mas não me arrependo, não. Mas são coisas que a gente leva pra vida. Chaveirinho, já indo pra reta final do encerramento do nosso podcast, agradeço imensamente sua presença aqui, mas antes, vamos fazer um bate-bola. Melhor seleção que você já viu jogando aqui no estado, aqui, dos jogadores daqui, goleiro. Goleiro? É. Que eu vi jogando é o que eu joguei. Que jogou aqui no Mato Grosso do Sul, que você viu como torcedor, como jogador. Quem é o goleiro que você... Vamos fazer a seleção de todos os tempos aqui do estado, goleiro. Paulão. Paulão. Lateral direito. Paulinho. Paulinho. Zagueiro central. Zagueiro central. Cara, zagueiro central. Nelson, Dito. Não, eu não vi esses caras jogando. Paulo Marcos. Não vi esses caras jogando. Eu não vi eles Você não jogando. viu o Paulo Marcos? Não vi o Paulo Marcos jogando. Não vi. Eu vou ficar... Cruz. Mas o Paulo Marcos não foi depois da época do Cruz? Foi? Não, o Cruz eu não assisti jogando. O Paulo Marcos não tem lembrança dele. Ah, tá. Inclusive, o primeiro jogo do comercial que eu assisti, o Cruz quebrou a perna. Primeiro jogo. Quarto zagueiro. Quarto zagueiro. Deixa eu ver quem que é os quartos zagueiros da minha época. Luiz Antônio. Luiz Antônio do Foi Operário. campeão no comercial, depois foi pro Operário. Lateral esquerdo. O Marildo vai te pegar, hein? Deixa eu ver aqui. Não, eu vou colocar de técnico. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Cara, René. René. Jogou comigo em 94. Ele virava a bola de um lado pro outro pra mim, que era mágica a bola dele, do jeito que eu gostava. Eu sempre gostei de dois laterais esquerdos. Um era o Magriço e o outro era o Gilson do Operário. Depois foi pro Paraná Clube, Palmeiras. Santos. Acabei de encontrar ele americano esses dias. Volante. Salles. Paulo Salles. Meia. Os meia. Já. Vamos fazer um 4-3-3. Um 4-3-3, volante, um meia. Cara, eu vou ficar com um cara que eu sou fã desse cara. Camisa 8. Birubiru. O meia 10. O meia 10. Meia 10. Cara que eu gostei de ver jogando, um cara, sabe, que guardava a bola debaixo do braço mesmo, cara. Jogou no Operário. Meu Deus, tava lembrando o nome dele agora. Eu vou colocar o Christian. Seu Christian? Ele foi jogador profissional, jogou comigo no Corumbaense quando eu fui técnico. Ele jogou no ABC também. É o Christian. No novo. Ponta direita. Eu. Aí. Atacante, centroavante. Lima. Da esquerda. Finado Gilmar. Você deixou muita gente fora, hein? Você deixou o Arizinho, o Cido, né? O Cido ia ser seu banco, né? O próprio Bugre. Bugre, Silva. O Garcia. Dizer que nós somos ricos, hein? Pois é, você vê como nós somos ricos. Você vê como que é, né? Garcia. Nós somos ricos. A vida de técnico, Nelson, eu não podia deixar passar isso aqui, tá? Sei que tá acabando. A vida de técnico é uma coisa muito complicada. São escolhas difíceis, Essa semana eu estava fazendo uma análise do futebol brasileiro. A conta chegou para os técnicos do futebol brasileiro. A conta chegou, Nelson. Pela arrogância, pela prepotência. Nem é por isso. Você vai me perguntar por quê. Eu te pergunto, você é mais velho que eu, né? Quantos atletas brasileiros, os técnicos brasileiros, deixaram de convocar para a seleção brasileira para jogar copas e eliminatórias porque os grandes patrocinadores não os deixavam convocar para a seleção brasileira? Muitos ou poucos, na sua visão? Muitos, né? Legal. Por quê?
começou-se a era do futebol europeu. O técnico brasileiro, vamos lá, acho que Luxemburgo, Felipão, Tite. O que ocorreu? Eles começaram a trazer os jogadores só da Europa para jogar para a seleção brasileira, mas eles queriam. Amistoso só em Londres. E eles queriam colocar o jogador que está na Europa para jogar no ritmo do futebol brasileiro, Nelson. Pois é. Tá? Aí ficava no meio termo. Aí, o que aconteceu agora? Trouxeram um técnico europeu, estão trazendo jogadores europeus, a coisa casou. Se os técnicos lá atrás não tivessem se dobrado aos grandes patrocinadores, eles iam colocar o futebol brasileiro com jogadores, maior parte brasileiros, teriam ganhado Copas, aí não ia haver necessidade de trazer um técnico europeu com jogadores europeus. Então, os técnicos brasileiros, agora é a vez deles pagarem a conta. E vão pagar a conta por muito tempo, viu, Nelson? Principalmente porque nós acompanhamos a transformação da seleção brasileira. Quem falar para mim que a seleção brasileira hoje não é outra na mão do Ancelotti, que eu, a princípio, duvidei e não fui muito a favor. Para você, Neymar vai na Copa ou não? Vai. Vai. Parei para analisar outro dia que assim como a conta chega para mim e para você, chega para os técnicos brasileiros. Sim, chegou. Então não adianta eles reclamarem, fazerem o que quiserem fazer, porque eles tiveram a oportunidade e não fizeram da forma correta. O tempo foi passando muito pouco e com as conquistas de 2002, de 94, a gente não abriu o olho para isso. Sim. Nós começamos, os nossos técnicos, a não acreditar no futebol europeu, que tinha evolução e tal. O próprio Zagallo, em 74, quando nós fomos jogar com a Holanda. Desconhecia a Holanda, não se preocupou em mandar alguém para olhar a Holanda. Aí deu, nós começamos a perder. Aí você vê, Lazzaroni, para mim Lazzaroni foi a pior aberração de técnico de seleção brasileira numa Copa do Mundo. Você vê qualquer jogador que sai do Brasil hoje, chega no Manchester, no Barcelona, no Real Madrid, os caras lá, ele respeita a hierarquia. Ele pode ser o técnico, pode ser o capitão aqui e tal, mas tem hierarquia lá. Uhum. Aí, o que o Luxemburgo fez no Real Madrid? Porque só foi querer bater boca com o Florentino Pérez. Eu tava lá no Brasil, você que me trouxe aqui, então tá, passa lá no caixa, tá, Muito obrigado. muito obrigado e tchau. Então, quer dizer, não respeitou, achou que ele era o maioral. Então, a gente vem perdendo espaço ao longo desses anos e nós nunca abrimos o olho. Chegou agora, a conta chegou. E como você falou, você vai 15 anos aí no mínimo para a gente recuperar o prestígio. Hoje tinha até o Zico foi no Japão, mudou a história. Na época que o Pelé foi pro Cosmo, né, que montou o Cosmo lá com Romerito, Rezembrick, Carlos Alberto Torres, Marinho Chagas, o Chinaglia da Itália, que o Cosmo montou um timaço e não conseguiu fazer nos Estados Unidos. E nós perdemos espaço, cara. Mas, Chaveiro, Nelson, muito obrigado. eu Muito te bom essa agradeço. resenha aí. Um abraço. E vamos marcar outra oportunidade. Vamos. Suas Tamo considerações junto. finais aqui no nosso podcast Zona Mista. Vou mandar um abraço aí para as pessoas que estão assistindo aí nosso podcast, né? Que isso possa atrair mais telespectadores. Só assim que as coisas andam. Nós reclamamos tanto que temos pouquíssimas coisas dessa forma no nosso estado, na nossa cidade. E quando ela surge, a gente não aproveita. Então, que as pessoas podem estar assistindo, indicando para os amigos para assistir, que vão descobrir coisas maravilhosas sobre nós, atletas, ex-atletas, que nós não somos somente ex-atletas, né? Nós somos pessoas com mentes, com pensamentos inteligentes, pensamentos burros também, nós não somos somente inteligentes, né? Mas nós temos coisas a acrescentar a outras pessoas. Mas tem uma pergunta que vale milhão. Fala. Quem que bate pênalti melhor, eu ou você? Você. Tá bom. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Podcast Zona Mista. Entre em nossos canais, se inscreva, deixa o joinha, compartilhe com os amigos. Lembrando que amanhã tem de frente com Cláudio Severo, o grande Arthur Mário. Não perca, sensacional. Obrigado, Chaveiro. Até a próxima. Um abraço, até mais. Eu vou correr. Eu não vou tirar essa camisa, não. Não, pode tirar e deixa aí. Não posso. Eu vou usar a camisa pra tudo, Nelson.